O que Billy Graham diria se visse sua vida hoje? Ele apontaria os sinais de que Deus já está despertando o dom do discernimento em você. Você já sentiu uma inquietação dentro do seu espírito? Aquela sensação estranha de que algo estava fora do lugar, mesmo que aparentemente tudo estivesse calmo ao seu redor? Talvez você tenha entrado em algum ambiente e, sem nenhuma explicação lógica, sentiu um peso no ar. Ou encontrou uma pessoa e, mesmo sem ouvir nenhuma palavra, algo dentro de você gritou: "Cuidado!". Esses momentos são mais comuns do que se imagina. Muitos experimentam essas sensações, mas poucos param para entender o que elas realmente significam. E se eu lhe dissesse que isso pode ser um sinal de algo muito especial operando na sua vida? E se eu lhe dissesse que você pode carregar dentro de si um dom poderoso concedido diretamente pelo Espírito Santo, um dom que nem todos recebem, mas que é essencial para os tempos que estamos vivendo? Sim, o dom do discernimento de espíritos. A Bíblia nos ensina que a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, e entre os dons espirituais está o discernimento, a capacidade de distinguir entre o que é verdadeiro e o que é falso, entre o que é de Deus e o que é apenas aparência. Ter esse dom é como enxergar além do véu. É perceber o que os olhos naturais não veem. É entender a realidade espiritual que existe por trás das palavras, das intenções e dos ambientes. E se você já sentiu essas percepções tão profundas, se já teve essa sensibilidade inexplicável, pode ser que Deus já tenha semeado dentro de você esse dom tão necessário. Mas como saber? Como ter certeza de que não é apenas intuição, medo ou imaginação? É por isso que neste vídeo nós vamos caminhar juntos em uma jornada de descoberta. Eu vou te apresentar 7 sinais claros que indicam a presença do dom do discernimento de espíritos na sua vida. Cada sinal será como uma peça de um grande quebra-cabeça espiritual. E à medida que você for reconhecendo essas pistas em sua história, em suas experiências e em seu coração, você vai entender que Deus já está trabalhando silenciosamente em você, te preparando para algo muito maior. Imagine só, viver com a capacidade de perceber armadilhas espirituais antes que elas te alcancem, saber discernir a voz de Deus no meio da confusão, reconhecer quando uma direção é celestial e quando é apenas emocional. Discernir é uma das maiores proteções que Deus pode conceder àqueles que Ele está separando para propósitos mais altos. E ao final deste vídeo, eu quero que você não apenas reconheça esses sinais em você, mas também saiba como desenvolver e fortalecer esse dom para cumprir o propósito para o qual você foi chamado. Então, fica comigo até o final. Cada sinal que eu vou revelar aqui é uma chave que pode destravar níveis mais profundos da sua vida espiritual. E o último sinal, o número 7, é algo que poucos percebem, mas que carrega uma verdade poderosa sobre o agir de Deus na sua história. Prepare-se. O Espírito Santo pode estar te chamando para algo muito maior do que você imaginou. Vamos descobrir juntos. Antes de seguir para os 7 sinais, quero te fazer um convite especial. Se você já sentiu, em algum momento da sua vida, aquela inquietação espiritual, aquela percepção diferente que ninguém mais parecia perceber, comenta aqui embaixo a frase: Espírito Santo, abre meus olhos espirituais. Eu quero muito saber quem aqui sente que já está sendo tocado por essa sensibilidade tão preciosa. E também, se puder, compartilha uma experiência que você viveu e que só depois entendeu que era Deus te mostrando algo. E se esse tema já está falando ao seu coração, não esquece, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo que vai te ajudar a crescer
em sensibilidade espiritual e viver cada dia mais alinhado com a vontade de Deus. Aqui, nós caminhamos juntos, crescendo em fé, sabedoria e discernimento, e cada vídeo é preparado com muito carinho para fortalecer a sua jornada espiritual. Agora, preparado para descobrir se o dom de discernimento já está ativo em você? Então, vamos para o primeiro sinal. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você quer descobrir os sinais do discernimento espiritual e ative o sininho para não perder o final surpreendente. Discernir é mais do que apenas perceber o óbvio. Discernir é enxergar com os olhos do espírito aquilo que os olhos naturais jamais conseguiriam identificar. Em tempos onde a aparência, a manipulação e a confusão espiritual se tornaram tão comuns, o dom do discernimento de espíritos se torna uma dádiva indispensável para quem deseja caminhar verdadeiramente com Deus. A palavra de Deus nos ensina que os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Em 2 Crônicas 16, versículo 9, está escrito: Porque os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. E parte desse aperfeiçoamento espiritual envolve ser capaz de distinguir aquilo que é genuinamente dele e aquilo que apenas aparenta ser. O discernimento é como uma bússola dada pelo Espírito Santo. Ele nos orienta em meio às vozes do mundo, nos livra de armadilhas espirituais, revela o que está escondido e nos aproxima do coração de Deus. Ter o dom do discernimento de espíritos é receber a capacidade de identificar a fonte de certas inspirações, emoções e até mesmo de manifestações espirituais, reconhecendo se vem de Deus, do homem ou de forças espirituais opostas. Mas talvez você se pergunte: será que eu tenho esse dom? Será que essa sensibilidade que sinto é realmente algo espiritual? É por isso que hoje vamos caminhar juntos. Quero te mostrar que existem sinais claros, marcas espirituais que apontam para a atuação desse dom na sua vida, mesmo que você ainda não tenha plena consciência disso. E reconhecer esses sinais é o primeiro passo para desenvolver essa habilidade de maneira madura e saudável, sempre guiado pelo Espírito Santo e fundamentado na palavra. Mais do que uma capacidade especial, o dom do discernimento é um chamado para viver com os sentidos espirituais despertos. É viver atento, sensível, mas também equilibrado, sem medo e sem julgamento precipitado, mas sempre guiado pela verdade e pelo amor. Ao descobrir os 7 sinais que vamos abordar a partir de agora, você poderá entender melhor como Deus já tem moldado a sua percepção espiritual e como você pode cooperar com Ele para ser cada vez mais afinado com o que é eterno. Prepare-se para reconhecer traços espirituais que talvez você já carrega há muito tempo, mas que agora serão iluminados de uma forma completamente nova. Vamos começar. Nem sempre o que nossos olhos veem ou o que nossos ouvidos captam contam toda a verdade. Existe algo que só o Espírito consegue perceber, e um dos primeiros sinais de que o dom do discernimento de espíritos pode estar ativo em você é justamente essa inquietação interior, aquele desconforto que surge sem uma razão aparente. Você já esteve em um lugar e, sem que nada visível acontecesse, sentiu um peso no ambiente, uma opressão silenciosa, uma sensação de desconforto, como se algo ali estivesse fora da harmonia espiritual? Ou talvez, ao encontrar determinada pessoa, algo dentro de você se fechou, como se uma bandeira invisível fosse levantada te dizendo: cuidado. Essas percepções não são meras impressões. Quando o Espírito Santo nos concede o dom do discernimento, ele também afina o nosso espírito para perceber realidades espirituais
que ainda não se manifestaram de forma clara no mundo físico. Jesus, em várias passagens dos evangelhos, percebia o que estava oculto no coração das pessoas, mesmo diante de palavras bonitas ou gestos aparentemente corretos. Ele discernia as intenções verdadeiras. Em Marcos 2, versículo 8, está escrito: E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Da mesma forma, hoje, o Espírito Santo nos sensibiliza para que possamos perceber além da superfície. Essa inquietação que você sente pode ser o Espírito te alertando sobre atmosferas carregadas, influências espirituais negativas ou até mesmo sobre situações que exigem oração e vigilância. É importante entender que essa sensibilidade não é para gerar medo. Pelo contrário, ela é um presente de Deus para que você esteja sempre protegido, atento e em conexão constante com Ele. O discernimento não julga precipitadamente. O discernimento observa, ora, busca confirmação em Deus e age com sabedoria. Se você tem sentido essa inquietação espiritual em determinados ambientes ou na presença de algumas pessoas, não ignore. Peça ao Espírito Santo que te ensine a interpretar essas percepções com equilíbrio e amor, sem condenação, mas com propósito. Lembre-se, aquilo que é percebido no Espírito, muitas vezes, ainda está sendo gestado no invisível, e você foi chamado para ser sensível a esses sinais, para interceder, para se proteger e, acima de tudo, para caminhar em verdade. Gostou do tema? Comente "Eu quero ver" e se inscreva agora, porque o último sinal vai te deixar sem palavras. E, falando em sinais ainda mais profundos, no próximo tópico, vamos falar sobre uma percepção que vai além do ambiente externo. A capacidade de sentir que algo está errado, mesmo sem nenhuma explicação lógica. Você vai se surpreender em como o Espírito Santo pode estar te treinando silenciosamente para coisas grandes. Não saia daí. Existem momentos em que tudo parece estar indo bem na superfície. As pessoas sorriem, o ambiente é agradável, as palavras são doces, mas lá no fundo, no seu espírito, uma voz silenciosa sussurra: algo não está certo. Esse é um dos sinais mais claros de que o dom do discernimento de espíritos está ativo em você. Discernir não é apenas perceber o que é visível, é sentir o que está oculto. É como se o Espírito Santo colocasse um filtro nos seus sentidos, te mostrando que nem sempre o que brilha é ouro. Essa percepção não vem da razão, não é fruto de uma análise lógica, nem de uma experiência passada. É algo que nasce no espírito, um incômodo sutil, um alerta interior que muitas vezes nem conseguimos explicar em palavras. A Bíblia nos mostra Jesus discernindo o espírito das situações, mesmo quando o ambiente parecia favorável. Em Lucas 5, versículo 22, está escrito: Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, respondeu-lhes: Que pensais em vosso coração? Enquanto todos viam apenas rostos e gestos, Jesus via intenções. E esse mesmo tipo de percepção é o que o Espírito Santo desperta naqueles a quem ele concede o dom de discernir. Saber que algo está errado, mesmo sem provas concretas, é um grande presente de proteção. Muitas vezes, é o que nos impede de entrar em alianças erradas, fazer negócios perigosos ou nos envolvermos em situações que poderiam desviar nosso propósito. É importante, no entanto, ter sabedoria diante dessa percepção. O discernimento não nos chama a julgar precipitadamente, nem a agir por impulso. Ele nos convida a orar, buscar confirmação, esperar o mover de Deus e agir no tempo certo. Quando sentir esse tipo de alerta interior, entregue em oração. Peça a Deus que revele aquilo que precisa ser revelado e que te dê paz para agir
conforme a sua vontade. Às vezes, a nossa mente pode querer justificar o que estamos sentindo, mas a alma sensível ao Espírito sabe que a paz de Deus é o árbitro no nosso coração. Em Colossenses 3, versículo 15, está escrito: "E a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados, em um só corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos." Se a paz foi embora, é sinal para parar, observar e orar. E agora que já falamos sobre sentir que algo está errado, no próximo tópico, vamos para algo ainda mais profundo. Quando Deus antecipa revelações através de sonhos, visões ou sentimentos, que mais tarde se confirmam. Essa é uma das maneiras mais lindas pelas quais o discernimento se manifesta. Fica comigo, porque pode ser que você já tenha experimentado isso sem perceber o que realmente estava acontecendo. Algumas vezes, Deus fala ao coração de maneiras silenciosas, misteriosas e muitas vezes até surpreendentes. Talvez você já tenha tido um sonho estranho que na hora parecia sem sentido, mas dias ou semanas depois, você percebeu que aquele sonho era um aviso, uma preparação para algo que realmente aconteceu. Ou então, talvez tenha sentido um peso no coração, uma forte impressão sobre determinada situação ou pessoa, que algum tempo depois viu a confirmação clara diante dos seus olhos. Esses não são apenas pressentimentos comuns. Quando essas experiências acontecem de maneira recorrente e se confirmam, podem ser indícios de que o dom do discernimento de espíritos está sendo cultivado em você. Deus é um Deus que fala, e muitas vezes Ele escolhe revelar coisas ocultas por meio de sonhos e visões, como nos mostra a própria Escritura. Em Jó 33, versículos 14 e 15, está escrito: "Antes, Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução." Os sonhos espirituais são como cartas enviadas do céu para o nosso espírito. Eles nos alertam, nos consolam, nos corrigem e nos preparam para aquilo que ainda não podemos ver com nossos olhos naturais. Quer sentir o Espírito Santo falar com você hoje? Curta, compartilhe e fique até o final para uma revelação poderosa. Ter essa sensibilidade para reconhecer a linguagem simbólica de Deus nos sonhos e visões é uma característica marcante de quem possui o dom de discernimento. Não significa que todo sonho é espiritual, mas aqueles sonhos que permanecem no coração, que carregam uma forte carga emocional ou espiritual e que depois se cumprem ou revelam verdades profundas, esses são dignos de atenção especial. Assim como os sentimentos que brotam de repente, sem explicação, uma sensação de urgência para orar, uma paz que invade o coração diante de uma escolha difícil ou um incômodo silencioso diante de uma porta que parecia perfeita. Tudo isso são maneiras pelas quais o Espírito Santo guia e revela. Se você tem vivido experiências assim, é hora de começar a levar isso a sério. Anote seus sonhos, ore sobre eles, peça discernimento para entender o que vem de Deus e o que não vem. Discernir é separar a voz de Deus das vozes da alma e das distrações do mundo. E agora que falamos sobre sonhos, visões e sentimentos que se confirmam, no próximo tópico, vamos tratar de algo ainda mais sutil e necessário: a capacidade de perceber a diferença entre o que é verdadeiramente de Deus e o que apenas parece ser. Essa habilidade pode mudar completamente a maneira como você enxerga ministérios, mensagens e até mesmo relacionamentos espirituais. Fica comigo, porque essa revelação é essencial para quem deseja crescer com sabedoria no mundo espiritual. Nem tudo é o que parece ser. Às vezes, palavras doces podem esconder intenções enganosas. Sinais maravilhosos podem ser usados para confundir e até mesmo discursos que mencionam o nome de Deus podem vir de fontes
que não estão alinhadas com o Espírito Santo. Ter o dom do discernimento de espíritos significa ser capaz de perceber essa diferença, ver além das aparências, além do que é visível e reconhecer a essência espiritual que está por trás das ações, palavras e situações. A Bíblia nos alerta sobre isso. Em 2 Coríntios 11, versículo 14, está escrito: "E não é maravilha, pois o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz." Essa é uma das maiores razões pelas quais o discernimento é tão vital. Nem tudo que brilha é luz verdadeira. Nem toda manifestação sobrenatural vem do Espírito Santo. Aqueles que possuem o dom de discernimento conseguem captar quando há algo disfarçado, quando uma aparência piedosa esconde uma motivação orgulhosa, quando um conselho aparentemente sábio carrega veneno, ou quando uma direção espiritual parece boa, mas está fora da vontade de Deus. Essa sensibilidade é extremamente necessária, principalmente nos dias de hoje, onde há tantas vozes falando, tantas influências circulando, tantas distrações disfarçadas de boas oportunidades. O discernimento espiritual é como um farol em meio à neblina. Ele te guia, te alerta, te protege. É importante entender que discernir não é ser crítico, nem desconfiado de tudo. O discernimento verdadeiro vem do amor e da busca pela verdade. Ele não acusa sem motivo, não julga sem misericórdia. Ele observa, ora e deixa o Espírito revelar no tempo certo. Quando você sente que algo não está alinhado com a palavra de Deus, mesmo que tudo pareça perfeito, quando seu espírito se fecha diante de uma direção que para todos parece ideal, quando você consegue distinguir o que é genuíno do que é apenas aparência, então você está exercendo um dos aspectos mais preciosos do dom do discernimento. E, falando em distinguir o que é verdadeiro, no próximo tópico, vamos falar sobre a capacidade de reconhecer quando uma palavra é para edificação e quando é para manipulação. Esse é um dos sinais mais sutis e mais importantes para quem deseja crescer espiritualmente com maturidade e sabedoria. Fica comigo, porque essa próxima chave pode abrir os seus olhos para muita coisa. Palavras têm poder. A palavra de Deus nos diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Em Provérbios 18, versículo 21, está escrito: "A morte e a vida estão no poder da língua", e no mundo espiritual, o uso das palavras pode construir ou destruir, pode edificar corações ou manipulá-los para fins egoístas. Quem possui o dom do discernimento de espíritos desenvolve a sensibilidade para perceber a origem e a intenção por trás das palavras que ouve. Não se deixa levar apenas pela eloquência, emoção ou aparência de espiritualidade, mas avalia no espírito se aquela palavra traz vida e alinhamento com Deus ou se há algo oculto, forçando, manipulando, distorcendo. Antes de tudo, escreva amém nos comentários, se inscreva e não saia daí. O final vai mudar sua visão espiritual. Às vezes, uma mensagem pode parecer inspiradora, mas, ao escutá-la com o coração atento, você sente que falta algo. Ou pior, você sente um peso, uma imposição, uma tentativa de controle emocional. Isso acontece porque nem toda palavra que soa espiritual é realmente inspirada pelo Espírito Santo. O apóstolo João nos alertou sobre isso. Em 1 João 4, versículo 1, está escrito: "Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo." Discernir é provar, é examinar, é ouvir uma palavra e, antes de se emocionar, perguntar ao Espírito Santo: essa palavra é tua? Essa voz é a tua voz? O verdadeiro discernimento não despreza as palavras, mas também não as aceita cegamente. Ele se move na sabedoria, na oração e na análise espiritual.
Quem discerne sabe quando uma palavra é para levantar o ânimo, fortalecer a fé, curar feridas, e também sabe quando uma palavra foi falada para manipular, para controlar, para inflar egos ou aprisionar corações. O Espírito de Deus nunca age por manipulação. Ele convence com amor, corrige com misericórdia e guia com liberdade. Você já percebeu ao ouvir uma pregação, um conselho ou até mesmo uma palavra profética aquela sensação de que algo não está alinhado, mesmo que você não conseguisse explicar exatamente o que era? É muito provável que você estivesse exercendo o dom de discernimento. E agora que falamos sobre palavras e intenções ocultas, vamos descer ainda mais fundo. A consciência de ataques espirituais que muitas vezes passam despercebidos pelos outros, essa capacidade de perceber batalhas invisíveis é um dos sinais mais poderosos do discernimento amadurecido. Fica comigo, porque você vai entender por que Deus tem te mostrado certas coisas que nem todos enxergam. Uma das funções mais preciosas, dojos do dom de Jesus discernimento de espíritos, é detectar o que está acontecendo no invisível, antes que os olhos naturais possam ver. Existem momentos em que, enquanto todos parecem tranquilos e distraídos, ou seu espírito entra em alerta. Uma sensação diferente invade o coração, como se houvesse uma batalha acontecendo nos bastidores, mesmo que externamente tudo pareça normal. Esse tipo de percepção é um sinal claro de que o Espírito Santo está te treinando para ser sensível às realidades espirituais que escapam aos sentidos comuns. A palavra de Deus nos revela que nossa verdadeira luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades espirituais. Em Efésios 6, versículo 12, está escrito: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essas forças operam no invisível, tentando influenciar ou desestabilizar e desviar os filhos de Jesus Deus. Quem tem o dom de discernimento sente quando essas forças estão em movimento, sente o peso espiritual, percebe o desânimo repentino, o ataque emocional que parece vir do nada, ou até mesmo uma confusão que não faz sentido no mundo natural. Às vezes, você sente que precisa orar intensamente por alguém, mesmo sem saber exatamente o motivo, ou então percebe que precisa se posicionar em oração em uma situação que aparentemente estava tranquila. Isso acontece porque o Espírito está te mostrando aquilo por Deus que muitos não conseguem ver. Discernir ataques espirituais antes que eles causem danos é um dos maiores atos de proteção e intercessão que um cristão pode exercer. Jesus mesmo discernia os ataques que vinham contra ele. Em Mateus 16, versículo 23, quando Pedro, sem perceber, tentou desviar Jesus do propósito da cruz, o Senhor respondeu: para trás de mim, Satanás, tu és para mim um escândalo. Ele não brigou com Pedro, mas discerniu que por trás das palavras humanas havia uma influência espiritual tentando desviá-lo. Da mesma maneira, quando você sente que algo não está certo, mesmo sem evidências físicas, quando você sente a necessidade urgente de orar, de se afastar ou de se proteger espiritualmente, pode ser o Espírito Santo ativando o discernimento dentro de você. Esse sinal é também um chamado para a intercessão. Não é para gerar medo, mas para te lembrar de que, em Cristo, você é mais que vencedor e que todas as armas espirituais estão disponíveis para você. E agora que falamos sobre perceber ataques espirituais invisíveis, no próximo e último tópico, vamos abordar uma habilidade sensível e extremamente importante: a percepção de quando um ambiente precisa ser purificado espiritualmente através de oração, jejum,
e a consagração. É um sinal profundo de maturidade espiritual que fecha com chave de ouro essa jornada. Fica comigo até o final, você vai entender. Tá pronto para essa jornada? Deixe um coração, ative as notificações e assista até o fim para um presente espiritual incrível. Existem lugares que parecem normais para todos, mas para quem tem sensibilidade espiritual, existe algo no ar que não se pode ignorar. Uma atmosfera pesada, um desconforto silencioso, uma sensação de que algo espiritual precisa ser tratado. Se você já entrou em um ambiente e sentiu a necessidade urgente de orar, de declarar a presença de Deus, ou até mesmo de jejuar em favor daquele lugar ou das pessoas que ali estavam, isso é um sinal de Deus muito claro de que o dom do discernimento de espíritos está operando na sua vida. A sensibilidade para perceber que um ambiente precisa ser espiritualmente limpo é um dos níveis mais profundos de Jesus discernimento, porque ele nem sempre haverá manifestações visíveis de opressão. Muitas vezes, o que está em jogo são atmosferas espirituais que precisam ser quebradas através da autoridade em Cristo. A Bíblia nos mostra exemplos disso. Quando Jesus chegou em certos lugares, ele discerniu o ambiente. Em Marcos 5, versículo 39 e 40, ao chegar onde estava a filha de Jairo, ele disse: "Por que vosso coração está tão turbados? A menina não está morta, mas dorme." E antes de realizar o milagre, ele mandou que saíssem da casa, pois discerniu o espírito de incredulidade que dominava o ambiente. Há momentos em que, para que algo novo de Deus aconteça, o ambiente precisa primeiro ser limpo, espiritualmente, purificado pela oração, pela adoração e pelo jejum. Quando você sente que um local está espiritualmente carregado, não é apenas uma sensação aleatória, é um chamado do Espírito para agir, seja através de uma adminoração silenciosa, seja por meio de intercessão intensa, ou até mesmo pela consagração do seu próprio coração naquele lugar. Muitas vezes, o ambiente ao redor pode estar contaminado por palavras malditas, práticas espirituais erradas, pecados ocultos, ou simplesmente pela falta da presença de Deus. E você, como alguém sensível ao Espírito Santo, é chamado a ser um canal de luz para restaurar, libertar e trazer a atmosfera do reino para aquele espaço. Isso não significa que você deve agir com orgulho ou julgamento. Pelo contrário, significa ser um instrumento de paz, de transformação e de libertação espiritual. Se você sente esse peso em certos lugares, se seu espírito se move inquieto em certos ambientes, saiba que Deus está te treinando para ser um guerreiro silencioso, alguém que transforma o invisível antes mesmo de que o visível mude. E agora que chegamos ao final desses 7 sinais, prepare o seu coração para a nossa conclusão e final. O final dom do discernimento de espíritos é um presente precioso de Deus para proteger, guiar e fortalecer os seus filhos espirituais. Se, ou, ao longo deste vídeo, você se identificou com esses sinais, inquietações espirituais, percepções, além do visível de Jesus, sensibilidade em sonhos, distinção entre o que é genuíno e o que é disfarçado, saiba que o Espírito Santo está acordado algo poderoso em você. Discernir é viver atento ao que realmente importa, a verdade de Deus. Não ignore essa sensibilidade, cultive-a com oração, com a palavra e com o desejo sincero de servir a Deus com pureza e sabedoria. O Espírito Santo está te preparando para voos mais altos, e quem discerne sabe caminha em segurança e cumpre o propósito eterno para o qual foi chamado. Discernir não é apenas uma habilidade especial, é um estilo de vida para quem deseja andar no Espírito, com olhos abertos para aquilo que não se vê. Hoje,
você entendeu que o dom do discernimento de espíritos é um presente para proteger, guiar e amadurecer a sua fé e que os sinais que você carrega no seu coração não são coincidência. São respostas do Espírito, te preparando para dias de revelação e propósito. Que você possa crescer nesse dom com equilíbrio e, acima de tudo, com intimidade com Deus. Porque discernir não é apenas ver, é amar, interceder e agir com o coração alinhado ao céu. Lembre-se sempre, o discernimento é luz no meio da escuridão, é proteção no meio da confusão e a voz suave do Espírito te guiando por caminhos de verdade e vida. Ao assistir ao vídeo 7 sinais que você tem o dom de discernimento de espírito, inspirado nas palavras de Billy Graham, meu coração foi profundamente tocado por uma verdade que ressoa com a essência da nossa fé. Deus nos equipa com dons espirituais para nos guiar e proteger em um mundo cheio de vozes e distrações. Cada sinal apresentado no vídeo, desde aquela inquietação interior que surge sem explicação, até a capacidade de perceber atmosferas espirituais que precisam de purificação. Pareceu um convite do Espírito Santo para olhar mais fundo dentro de mim mesmo e reconhecer como Deus já está agindo na minha vida. Foi como se uma luz se acendesse, iluminando momentos que antes eu considerava apenas intuições ou coincidências. Agora entendo que essas sensações são, na verdade, o dom do discernimento de espíritos, um presente divino que nos permite enxergar além do véu do mundo físico e ouvir a voz suave do Senhor em meio ao caos. O primeiro sinal, a inquietação interior, me fez lembrar de tantas vezes em que entrei em um ambiente e senti um peso no ar, uma opressão que não explicava. Antes, eu ignorava esses sentimentos, pensando que era apenas minha imaginação. Mas o vídeo me ensinou que essas percepções são alertas do Espírito Santo, uma proteção contra influências espirituais negativas. Aprendi que, em vez de ignorar, devo orar, buscar a Deus e pedir sabedoria para interpretar o que meu espírito está captando. Essa lição é prática. No dia a dia, posso aplicar o discernimento ao escolher com quem me relacionar, que decisões tomar, ou até mesmo como interceder por alguém que, sem saber, está enfrentando uma batalha invisível. No contexto brasileiro, onde a espiritualidade está tão presente, seja em conversas familiares, nas orações, nas igrejas ou nos momentos de comunhão, esse dom é ainda mais valioso. Ele nos ajuda a navegar por situações onde emoções intensas e manifestações espirituais podem, às vezes, confundir o coração. Outro sinal que me marcou foi a capacidade de perceber quando algo não está alinhado com a vontade de Deus, mesmo que tudo pareça perfeito na superfície. Isso me lembrou de uma vez em que quase aceitei uma oportunidade que parecia ideal, mas algo dentro de mim dizia não. Depois, descobri que aquela escolha teria me levado a um caminho de desvio. O vídeo reforçou que o discernimento não é sobre desconfiar de tudo, mas sobre confiar no Espírito Santo para nos guiar com amor e verdade. Aplicando isso na vida, aprendi a pausar antes de tomar decisões importantes, orar com mais intencionalidade e buscar confirmação na palavra de Deus. Em nossa cultura brasileira, onde muitas vezes somos movidos por paixão e entusiasmo, essa prática de equilíbrio espiritual é essencial para evitar armadilhas disfarçadas de bênçãos. O sinal relacionado a sonhos e visões também mexeu comigo. Como brasileiro, cresci em um ambiente onde sonhos são levados a sério, seja na sabedoria popular ou nas conversas nas rodas de família. O vídeo me fez entender que alguns sonhos que carrego no coração, aqueles que permanecem vívidos e cheios de significado, podem ser mensagens de Deus. A lição aqui é anotar esses sonhos,
orar sobre eles e pedir discernimento para separar o que vem do céu do que é apenas reflexo da minha alma. Essa prática me ajuda a viver mais atento à voz de Deus, especialmente em momentos de dúvida ou incerteza, algo tão comum em nossa jornada de fé. Além disso, o vídeo destacou a importância de purificar ambientes espirituais através da oração, do jejum e da consagração. Isso ressoou profundamente comigo, porque no Brasil, muitas vezes, sentimos a necessidade de orar por nossas casas, nossas famílias, ou até mesmo por lugares onde percebemos um peso espiritual. Aprendi que, como alguém sensível ao Espírito, sou chamado a ser um canal de luz, trazendo a presença de Deus onde há escuridão. Isso me desafia a ser mais intencional na minha vida de oração, a jejuar com propósito e a consagrar meu coração para ser usado por Deus. É uma responsabilidade, mas também uma honra, saber que posso transformar o invisível antes que o visível mude. A maior lição que tiro desse vídeo é que o dom do discernimento não é apenas uma habilidade especial, é um estilo de vida. Viver com os sentidos espirituais despertos significa estar em constante comunhão com Deus, guiado pela Palavra e pelo Espírito Santo. No Brasil, onde a fé é tão vibrante e expressiva, esse chamado ganha ainda mais força. Somos um povo que ama orar, louvar e buscar a Deus em comunidade, e o discernimento nos capacita a fazer isso com sabedoria, protegendo-nos de enganos e alinhando-nos com o propósito eterno de Deus. Aplicar esse dom na minha vida significa viver com coragem, mas também com humildade, com sensibilidade, mas também com equilíbrio, com amor, mas também com verdade. Essa jornada de descoberta me transformou. Agora, vejo cada inquietação, cada percepção espiritual como um convite para me aproximar mais de Deus. E isso não é só para mim, é para todos nós que desejamos crescer na fé. O discernimento é uma ferramenta poderosa que Deus coloca em nossas mãos para nos proteger, nos guiar e nos preparar para voos mais altos, que possamos cultivá-lo com oração, com estudo da palavra e com um coração aberto ao mover do Espírito. E agora, se esse vídeo tocou seu coração como tocou o meu, quero te convidar a agir. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo que vai fortalecer sua jornada espiritual. Nos comentários, escreva: Espírito Santo, abre meus olhos espirituais, e compartilhe-me de uma experiência em que você sentiu o dom do discernimento agindo na sua vida. Sua história pode inspirar outros. Fique até o final, porque sempre há uma revelação especial esperando por você. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo.